A austeridade está a gerar medo e insegurança nos cidadãos e a legitimar o poder dos não eleitos, ou seja, da Troika. Quem o diz é o sociólogo António Casimiro Ferreira, que esta tarde apresentou em Coimbra o seu livro A Sociedade da Austeridade e o Direito de Trabalho de Exceção. Entrevistado pela jornalista Ana Carrilho, o investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, mostrou-se muito preocupado com a reforma da legislação de trabalho. Que sociedade é esta da austeridade? É um modelo que se apresenta predominantemente na sua dimensão económica e nas consequências que estão associadas à dimensão financeira, mas que com este trabalho procurei realçar as lógicas sociais que lhe estão subjacentes. São três essas notas caracterizadoras. Em primeiro lugar, a ideia do medo. O modo como o medo social surge como um elemento de facilitação, de implementação de medidas gravosas, sobretudo para aqueles que têm uma situação mais débil, e que facilita também a aceitação generalizada de um conjunto de medidas que surgem, insisto, nesta ideia como inevitáveis. Portanto, da ideia da austeridade é este cercear das expectativas positivas quanto ao futuro, mas em segundo lugar também o modo como a insegurança e a incerteza são ativamente produzidas. Bom, mas qual é a austeridade da Troika? Qual é a austeridade do Governo? Qual é a unidade de medida da austeridade? Pois bem, não há unidade de medida porque nas interpretações entre a austeridade da Troika e a austeridade do Governo, neste ir e vir, gera-se uma indeterminação e uma incerteza que é justamente um dos predicados que, diria, caracterizador desta ideia da austeridade. O que me leva ao terceiro ponto, a ideia de que nesta incerteza quanto à unidade de medida da austeridade nós nos vamos reencontrar com uma forma de poder que se vai institucionalizando e que é sobretudo caracterizada pela mistura entre o poder dos não eleitos, a Troika, e o poder dos eleitos. E é esta forma de poder que põe em causa uma das características estruturadoras do Estado de Direito e também do Estado Social, que é a teoria da separação de poderes. Nós assistimos ao modo como os tribunais têm sido chamados a intervir, nomeadamente o Tribunal Constitucional, no sentido de assegurar até que ponto existe constitucionalidade nas medidas de austeridade propostas. Bom, ficamos neste limbo de indeterminação que é, eu diria, a metodologia de atuação desta sociedade da austeridade. E nesta situação, como é que ficam os cidadãos? Os cidadãos hoje em dia vivem, diria, de uma forma muito desigual a vulnerabilidade que é produzida pelo contexto da austeridade. E, sobretudo, também é isso que ela vem com um conjunto de alterações e reformas que eu diria que serão das mais radicais que nós encontramos na sociedade portuguesa, no modo como elas são executadas, assenta nestas dimensões que levam até a exaustão, o paradigma do medo e da culpa? Da dívida e da culpa. É muito um dos elementos que é aqui invocado com frequência, é que somos todos culpados. No seu livro revela-se muito preocupado com estas alterações ao Código de Trabalho que começaram agora a ser discutidas na especialidade. O que é que o preocupa mais? Bom, existem dúvidas acerca da eficácia e da necessidade da grande reforma que surge em Portugal, seja a reforma laboral. Existindo dúvidas razoáveis da necessidade imperiosa e absoluta de flexibilizar a legislação laboral, porque é que nela se insiste. Bom, a meu ver... E encontrou respostas. Sim, a meu ver, o que está essencialmente em causa é a alteração das estruturas de poder na sociedade portuguesa. Enfim, o nexo que eu gostaria de estabelecer é de que a flexibilidade por si só não resolve rigorosamente nada. O que está verdadeiramente em causa é o modo como o poder é organizado nas empresas, o modo como o poder interfere nas relações, enfim, regulado no contexto das relações laborais. Sua singularidade decorre do facto de existirem dois sujeitos numa mesma relação que têm poderes diferenciados, porque o direito do trabalho sempre foi um direito de discriminação positiva, porque sempre se reconheceu a posição mais vulnerável e mais frágil dos trabalhadores. Também me incomoda e perturba porque o discurso público está marcado por um aparente sucesso na área desta reforma laboral que está em curso, mas por outro lado está-se a escamotear o facto de outras reformas, essas sim de caráter estrutural, não estarem a ser feitas. De facto, nós carecemos de uma reforma profunda das relações laborais em Portugal. É uma reforma que efetivamente dê voz à negociação coletiva. Uma outra coisa que não está a ser feita
é a valorização das formas de participação direta e indireta dos trabalhadores na vida das empresas. Professor, mas voltando ainda àquela questão do medo, acha que é esse medo, essa insegurança que levam a que as pessoas, apesar de se sentirem insatisfeitas e incomodadas, tenham uma atitude conformista e que revelem pouca apetência, digamos, para a revolta, como revelava ainda um inquérito que nós fizemos aqui há dias na Renascença a propósito do lançamento do dicionário das crises e alternativas? O medo, efetivamente, é uma grande fonte de resignação. Ora, esta ação conjugada de um Estado que vai alienando as suas funções sociais, quer na segurança social, das reformas, dos subsídios, etc., quer na área da saúde, e por outro lado um Estado que também promove, neste caso através das propostas do Governo, o esvaziamento da função protetora do direito de trabalho, acaba por resultar na criação daquilo que são elementos de uma grande precariedade, já não apenas do trabalho, mas da própria sociedade. É a própria sociedade que está em risco de se tornar mais vulnerável, que põe em causa as questões da coesão social e da integração da própria sociedade. E esse é um dos riscos maiores que a austeridade nos está a trazer. Entrevista de Ana Carrilho a António Casimiro Ferreira, que pode ser ampliada em rr.sap.pt.